e que Jesus nos envolva em sua sabedoria divina para refletirmos o máximo possível sobre o tema desta noite. É o capítulo 17, Sede Perfeitos. E o título Sede Perfeitos, ele encerra o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, ele é um desafio para todos nós, porque cada convite, cada proposta que Jesus faz em seu sermão é um desafio. Ele gera um ponto de interrogação, chega a parecer que é inalcançável, uma utopia. Não é possível, será possível que ele quer que eu ame meu inimigo, que eu ame meu próximo como a mim mesmo? Como é que eu vou fazer? Aí, sorte a nossa, que tem a doutrina que vem nos trazer a realidade da evolução espiritual. Então, nós saímos daquele conceito de almas criadas na concepção para o conceito de espíritos criados muito, mas muito antes do que nós imaginamos, porque nós somos espíritos milenares, imortais, simples e ignorantes, mas com princípio inteligente, com o DNA de Deus, essa centelha divina que a gente precisa aprimorar. E essa jornada que nós estamos aqui, que nós vamos ter que enfrentar vários desafios, é ela que vai nos ajudar, que não pode ser nada feito às pressas. Não vai, só se quiser evoluir rapidamente, então faça tudo o que for preciso. Mas nem sempre dá tempo, nem sempre a gente consegue numa encarnação, nem sempre não, é impossível. O ser humano não tem autossuficiência para evoluir individualmente. Nós não temos essa condição. Nós precisamos do próximo, porque a gente não evolui sozinho, e precisamos da coparticipação de Deus. Formamos aquele triângulo amoroso que eu já falei aqui. Somos nós, o próximo e Deus. E onde será que Jesus quer chegar com essa proposta, nos convidando à perfeição? Nós não conhecemos o que é perfeito. Alguém perfeito? Existe? Algo perfeito? Não tem, nós não conhecemos, nós estamos nesse mundo aqui e há bastante tempo, provas e expiações, e a gente não tem nada de perfeito aqui. Nem o Chico era perfeito. E a nossa referência é o Chico, né? Nós só falamos das imperfeições, dos defeitos, dos vícios. Mas nós não sabemos o que é perfeição agora. É agora. Porque nós estamos nessa condição evolutiva que nos encontramos. Então, é difícil. Vamos ver, então, onde apareceu esse convite de Jesus, o sede perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus está falando das características da perfeição. Ele já havia dito: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha que coisa estranha. Não parece algo inatingível? Depois a gente vai aprender, não é agora. Pode ser até que a gente aprenda agora. E então ele pergunta:
Se amardes somente aos que vos amam, que recompensa terias disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, e aí, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Ou seja, não tem nenhuma validade, quer dizer, não faz diferença. Amar quem ama a gente, gostar de quem ama, quem nos ama, isso é muito fácil. Aí ele pergunta, ele diz então, é quando ele diz, sede, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5. Então, não faz a menor diferença se nós gostarmos de quem gosta da gente. Só vou gostar de quem gosta de mim, não é assim? Eu quero ver, quer dizer, é como se Jesus estivesse dizendo para a gente, eu quero ver vocês. Jesus quer ver o que faremos diante dos nossos desafetos. Seremos humildes e pacíficos o suficiente? E diante dos desafios diários, nós seremos humildes e pacíficos o suficiente? Seremos esperançosos, fervorosos? E diante da dor do próximo, seremos solidários? Também o suficiente? Ou só vamos ficar de longe sabendo as notícias? São tantas as situações que nos colocam à prova todos os dias. Fiquemos atentos. Todo dia nós somos colocados a essa prova, a ver como nós vamos agir. E o ensinamento de Jesus é esse convite, né? O crescimento espiritual. Ele não está preocupado com o nosso conforto. Não sinto dizer, ele não está. Ele está preocupado, sim, com o nosso aperfeiçoamento espiritual diante do desconforto. Aí sim. Porque quanto mais nos esforçamos na evolução, mais perto de Deus nós estaremos. Nós não sabemos quando fomos criados, sabemos que somos espíritos aí milenares, já passamos por poucas e boas, já erramos em muitas coisas, em outras coisas continuamos errando. E não importa onde estamos hoje, o que importa é para onde nós estamos caminhando. Então, quando Jesus nos convoca para sermos perfeitos, podemos até nos perguntar, será possível, meu Deus, alcançar a perfeição? Dá para ser perfeito? Em se tratando de Deus, é impossível ser perfeito como Ele. É claro que Jesus deu uma exagerada aqui. Ele chama essa atenção. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mas como Deus, Ele é a perfeição absoluta. Não tem como. Nós podemos ser perfeitos, nós vamos chegar lá. Mas ser perfeito como Deus é exclusivo, é atributo exclusivo de Deus. Jesus então estava falando da perfeição do homem, que é uma perfeição relativa, não é absoluta. É a perfeição que nós podemos alcançar. Essa sim, nós vamos alcançar. Quando? Não me perguntem. Porque cada um está na sua condição evolutiva. Nós temos desafios diferentes. Então, ser de perfeitos não é um lugar ou um endereço
onde vamos chegar. É o nosso espírito que será o mais aperfeiçoado possível. Nós amaremos o próximo como a nós mesmos, nosso inimigo também. Aliás, nem inimigos nós teremos. Seremos misericordiosos, caridosos, benevolentes, teremos todas as virtudes. E sede perfeitos como todas as outras mensagens, né, do Sermão do Monte, fazem parte de uma meta que vamos alcançar um dia. Vamos errar? Claro, certamente. Mas vamos fazer novamente, outra vez, mais outra vez, até enquanto nós precisarmos fazer aquilo para aprender até acertar, nós vamos fazer até acertar. Mas o erro, ele é transitório, ele tem prazo de validade. E o espírito consciente entende que tudo que já fez precisa ser aprimorado. É como a receita de bolo. Eu faço um bolo de laranja com calda de chocolate, aquele que todo mundo gosta. E fica uma delícia, todo mundo come, mas eu como e falo aqui, pois é, mas acho que o próximo eu vou colocar um pouco mais de fermento, não vou botar tanto açúcar, vou até tentar colocar um outro tipo de açúcar. Eu vou querer fazer melhor. Eu fiz bem, mas eu sempre vou querer fazer melhor. É essa a ideia. E um dia, assim, bem lá na frente, não vamos ter pressa e não perguntem quando, nós seremos espíritos puros, o grau supremo da perfeição. Espíritos de primeira ordem nos mundos celestes. Não estou dizendo não, tá? É promessa de Deus. Não seremos mais sujeitos a provas e expiações, não seremos mais suscetíveis a encarnações em corpos perecíveis. Teremos a felicidade inalterável no reino de Deus. Teremos a felicidade inalterável no reino de Deus. Gostou? Gostou muito. É o que nos espera. Jesus está nos convidando ao aperfeiçoamento moral contínuo, a melhoria constante de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. É isso que ele espera de nós. E quando ele diz, sede perfeitos, Jesus está falando da suprema busca da eternidade, e uma eternidade que não chega nunca, porque ser eterno não tem fim. Nós estaremos em busca do bem constantemente. Por que eu estou dizendo isso? Deus para de criar? O universo está aí, em expansão. Novos mundos, Deus criando novos mundos, novos espíritos. Jesus também não para de trabalhar e sustentando a gente ali em todos os momentos. E por que nós pararíamos chegando ao mundo celeste? Chegar à felicidade plena e ser espírito puro no mundo celeste? Não é um plano de aposentadoria. Não é um PGBL de um banco. Não, nós vamos continuar trabalhando no bem, ajudando no que for possível para a evolução da humanidade. Se a Terra não existir mais, nós vamos cuidar de outros mundos. Mas não vamos parar nunca. Até chegar lá, vamos passar por muitos e muitos desafios, porque é através deles que devemos evoluir. E vamos precisar trabalhar o corpo e o espírito, porque o corpo sustenta o espírito precisa ser desenvolvido, eles precisam estar preparados para o que virá. E vem muito, nós sabemos, e
todas as situações que vão nos tirar da zona do conforto. Temos que estar preparados para isso, com fé, com esperança, com coragem, porque é o que vai acontecer. Nós vivemos numa sociedade que frequentemente estimula comparações. Então, são as comparações de aparência, de condição financeira, de inteligência, de sucesso. Mas em se tratando de evolução espiritual, nada é medido em relação ao próximo. Cada espírito, cada um de nós tem a sua própria história e nós temos os desafios diferentes. Então, uns chegarão mais rapidamente, outros chegarão atrasadinhos, mas chegarão. Nos encontramos lá, hein? Espero. Por isso é importante o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo. Essa frase que foi atribuída a Sócrates, ela é destacada por Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos. E é quando os espíritos indicam o autoconhecimento como o meio mais eficaz para o progresso moral. Porque o autoconhecimento exige coragem, humildade. É um mergulho no nosso eu, é difícil. É difícil. Nós conhecemos os defeitos de todo mundo, não é assim? Defeitos, mas com uma facilidade a gente fala dos defeitos de todo mundo. Mas nós temos a dificuldade de encarar as nossas imperfeições, as nossas tendências, os nossos erros. Mas o outro sabe também todos os nossos defeitos. É uma situação que tem via de mão dupla, né? Por isso é tão importante fazer esse autoconhecimento para trabalharmos todas essas nossas tendências, mas também, não só para isso, para avaliarmos nossas qualidades, avaliarmos tudo de bom que nós já aprendemos, porque sim, nós já aprendemos alguma coisa de bom. Santo Agostinho aparece nessa questão 919, é ele que responde. E ele nos dá uma orientação muito prática. Ele recomenda que façamos diariamente um exame de consciência no final do dia. Que nós passemos o dia a limpo, assim, perguntando, por exemplo, vou dar alguns exemplos. O que fizemos de bom hoje? Prejudicamos alguém? Fomos impacientes? Fomos egoístas? Fomos sinceros? Dissemos algo que feriu alguém? Deixamos de fazer o bem que estava ao nosso alcance? Estamos nos tornando pessoas melhores? Isso é uma forma, isso aqui é só um exemplo. Vocês podem incrementar isso daí, mas é um ótimo exercício. É um ótimo exercício. Que fique claro também para nós que esse exercício não tem o objetivo de gerar uma culpa. Que a gente só fala, só pensa, puxa, eu só fiz isso de errado e gera uma culpa. Não. A intenção é promover uma reflexão para compreendermos onde precisamos melhorar. Não é assim que um médico faz, por exemplo, com um diagnóstico de alguma doença? Ele não procura uma doença para punir o paciente. Ele procura aquela doença e se encontrá-la é para curá-la. A mesma coisa o autoconhecimento vai fazer com a gente. Ele nos ajuda a identificar as nossas enfermidades morais para curá-las. Por quê? Somente pode ser transformado aquilo que reconhecemos. Nós temos que encarar aquilo que precisamos melhorar.
Mas também nós não podemos deixar de valorizar os recursos, né, os recursos positivos que Deus nos concede, tantas potencialidades, e que podemos colocá-las a serviço do bem. Façamos isso, né? Neste capítulo, Jesus vai falar também da parábola do semeador, que eu acho que todos conhecem. Se conhecem, vamos relembrar. Se não conhecem, vão conhecer. É interessante, porque tem tudo a ver com a evolução de cada um de nós. Jesus conta que um semeador saiu a espalhar sementes. Algumas caíram à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outras ainda caíram entre espinhos e outras sementes em terra boa. Cada terreno produziu um resultado diferente. Vamos ver. A semente aqui vai representar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e todas as oportunidades de aprendizado espiritual que recebemos. O semeador é o próprio Cristo, mas também todos aqueles que propagam o bem e a verdade. E o terreno simboliza o nosso coração. Então vamos ver o que aconteceu com as sementes. Aquelas que ficaram pelo caminho foram devoradas pelas aves. Essas sementes representam aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus, mas os ensinamentos não chegam ao coração. Então, não tiveram nenhum efeito. As sementes do terreno pedregoso germinaram rapidamente, mas secaram, porque não possuíam raízes profundas. Essas sementes representam aqueles que se entusiasmam com os ensinamentos de Jesus, mas se rendem ao primeiro esforço que tem que fazer diante das dificuldades. Ou seja, a fé não criou raízes profundas. A fé raciocinada, ela precisa ser construída com estudo, pela experiência, pela reflexão, pela vivência. Aí a semente que caiu entre os espinhos cresceram, mas foram sufocadas pelos espinhos. Essas representam as pessoas que compreendem os ensinamentos, mas se rendem aos valores materiais. Ficam sufocadas pelas paixões inferiores, pela matéria. Isso não quer dizer que os espíritos condenem a riqueza. Tem nada a ver. O problema não é a riqueza, o problema é o apego que a riqueza pode gerar. E que nos atrapalha, o apego a qualquer coisa nos atrapalha na hora de desencarnar. E se ficamos sem aquilo, ficamos desorientados. Por fim, as sementes que caíram na terra boa, germinaram, cresceram, produziram frutos abundantes. Essas sementes representam nosso coração receptivo. Não significa alguém perfeito, não é isso, mas alguém disposto a melhorar. Então a parábola nos mostra que Deus dá oportunidade a todos. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O que muda é o terreno. E os diferentes terrenos refletem os diversos graus evolutivos dos espíritos. Todos estamos a caminho da perfeição, mas cada um se encontra num estágio diferente da jornada, num terreno diferente. Para nossa reflexão, que tipo de terreno somos nós hoje? Vamos pensar. Estou produzindo frutos compatíveis com os ensinamentos que recebo? Jesus espera que nós retiremos as pedras do orgulho, que arranquemos os espinhos do egoísmo e que preparemos nosso coração com aquela terra boa para receber aquela semente
que vai realmente criar raízes profundas. E os frutos que Jesus espera de nós são sempre os mesmos. É o amor, é a caridade, é a humildade, é o perdão, a fraternidade, a benevolência, a indulgência e todas as virtudes que podemos alcançar. Então, gente, nossa meta é o mundo celeste. Então, vamos para a nossa jornada. #partiu mundo celeste. Eu vou terminar a palestra de hoje com um soneto belíssimo de Adelino da Fontoura. É um poeta maranhense e teatrólogo, jornalista, uma pessoa incrível, psicografado por Chico Xavier, no livro Antologia dos Imortais. Título, Jornada. Então ele fala da jornada dele, mas que pode ser a de qualquer um de nós. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei encarcerado, eu era infusório do ser, em montões de sargaço. Por séculos, fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a sofrer para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Que tenhamos todos uma jornada muito produtiva. Que Deus abençoe todos vocês, todos nós, hoje e sempre.